Neste vídeo vamos explorar propósito de acompanhar o pipeline de histórias. Vistas do pipeline de histórias. Filtros aplicados às vistas do pipeline de histórias. Atualização do pipeline de histórias. Melhores práticas no acompanhar do pipeline de histórias. Propósito de acompanhar o pipeline de histórias. Acompanhar o pipeline de histórias tem como propósito obter respostas a um conjunto alargado de questões de negócio. Por exemplo, podemos querer saber quantas e quais são as histórias de proprietários que classifiquei como A e que é necessário qualificar, de compradores que estou neste momento a acompanhar ativamente, sem atividade há mais de um mês, de proprietários que já foram concretizadas, ativas com imóveis de valor superior a 500 mil euros, que tiveram como fonte alguém do meu ciclo de influência pessoal. O pipeline de histórias é onde podemos obter respostas a estas e a muitas outras questões similares sobre o teu negócio. Vamos agora ver quais as vistas do pipeline de histórias. Vistas do pipeline de histórias. Existem dois tipos de pipelines. Pipeline de histórias de proprietários. Pipeline de histórias de compradores. Dentro de cada tipo de pipeline, existem 7 vistas. Uma vista é uma organização das histórias, segundo determinado critério. Dentro de cada vista, podemos ver quantas e quais as histórias que correspondem ao critério. As 7 vistas disponíveis são: fase, atividade, estado, preço, fonte, zona, classificação ABC. Na vista fase, o critério é a fase em que a história se encontra no processo de transação. As 5 fases de evolução de uma história no processo de transação são: lead, qualificação, angariação, proposta, transação. Na vista atividade, o critério é o escalão de antiguidade da última ação ou evento registado na história. Os 5 escalões de antiguidade são: há mais de um ano, último mês, última semana, ações ou eventos planeados. Na vista estado, o critério é o estado em que se encontra classificada a história. Os 5 estados possíveis de classificação de uma história são: por ativar, ativa, concretizada, suspensa, arquivada. Na vista preço, o critério é o escalão de preço do imóvel associado à história. Os 5 escalões de preço são: por definir, até 250 mil euros, de 250 mil a 500 mil euros, de 500 mil a 1 milhão de euros, mais de 1 milhão de euros. Na vista fonte, o critério é o tipo de fonte associada à história. Os 5 tipos de fonte são: equipa, CIP, ciclo de influência pessoal, online, offline, fonte por definir. Na vista zona, o critério é a zona do imóvel associada à história. As 5 zonas consideradas são: por definir, Cascais, Oeiras, Lisboa, outros. Na vista classificação ABC, o critério é a classificação da história como A, B ou C, em que: história A, cliente pronto a fazer negócio no prazo de 2 semanas. História B, cliente pronto a fazer negócio no prazo entre 2 semanas a 2 meses. História C, cliente pronto a fazer negócio num prazo superior a 2 meses. Vamos agora ver como podemos aplicar filtros às vistas do pipeline de histórias. Filtros pipeline de histórias. Podemos aplicar diversos filtros dentro de cada vista do pipeline. Os tipos de filtros que podemos aplicar correspondem aos mesmos critérios das vistas. Por exemplo, dentro da vista fase, podemos aplicar o filtro ABC para visualizar apenas as histórias classificadas como A. Outro exemplo, dentro da vista zona, podemos aplicar o filtro fase para visualizar apenas as histórias em fase de lead. A escolha da combinação entre vistas e filtros depende da questão que queremos ver respondida. Existem mais do que uma forma de explorar uma mesma questão. Vamos agora ver como é feita a atualização do pipeline de histórias. Atualização do pipeline de histórias. Na utilização do Story e acompanhamento do pipeline de histórias, importa saber como o pipeline é atualizado. Para este efeito, vamos ver o que se passa em termos de atualização, em cada uma das 7 vistas do pipeline. A vista fase é atualizada em função das ações ou eventos registados na história. Cada ação ou evento de história tem associado uma fase específica. Para ver a relação entre as ações ou eventos e a fase respectiva, clicar no ecrã, tabelas, opção classificação de ações e eventos.
A vista atividade é atualizada em função da data da ação, ou evento mais recente da história. A vista estado é atualizada em função do estado em que está considerada a história. A vista preço é atualizada em função do preço que está registado no imóvel. A vista fonte é atualizada em função da fonte que está considerada na história. A vista zona é atualizada em função do concelho que está considerado no imóvel. A vista A, B, C é atualizada em função da classificação que foi atribuída na história. Vamos agora ver as melhores práticas no acompanhamento do pipeline de histórias. Melhores práticas no acompanhamento do pipeline de histórias. Ao acompanhar o pipeline, devemos procurar arquivar histórias para ter um pipeline focado nas oportunidades mais relevantes. Diferenciar o pipeline de proprietários do pipeline de compradores. Ajustar vistas e filtros em função da questão colocada. Agir em conformidade com as conclusões retiradas. Auditar pipeline e atuar em função das situações identificadas. Neste vídeo exploramos propósito de acompanhar o pipeline, como forma de obter respostas a um conjunto alargado de questões de negócio. As 7 vistas do pipeline de histórias: fase, atividade, estado, preço, fonte, zona, classificação ABC. Filtros aplicáveis a cada uma das 7 vistas do pipeline de histórias. Forma como é feita a atualização do pipeline de histórias, em cada uma das suas 7 vistas. Melhores práticas no acompanhamento do pipeline de histórias. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Para continuar a saber mais sobre o Story, clica nos vídeos recomendados. Até já!